Boa noite, gente. Seja bem-vindo a mais um programa Bate-Papo Chamo Neves, que é um programa patrocinado pela Neves Serviço de Portaria e também pela Bilheteria Express. Estamos aqui todas as terça-feiras às 20 horas no YouTube Bate-Papo Chamo Neves. Boa noite, Sombra. Fala, meu amigo, tudo bem? Ô, Sombra, tudo bem? Satisfação, viu, Sombra? Sempre Hoje... um prazer meu estar aqui do seu lado. Ah, que isso, rapaz. Hoje, você sabe, Sombra, que hoje a minha preocupação hoje é com a situação financeira do país, a situação financeira da minha empresa e a minha situação financeira, rapaz. Não vamos nem falar de situação financeira, senão eu choro, né? Pelo Não. amor de Deus, vamos trocar de assunto. Tudo bem, então, mas eu trouxe aqui um especialista, porque ele vai nos orientar, não somente eu e você, mas todos os nossos seguidores, os nossos públicos. Tá querendo me dizer que hoje eu vou sair daqui sem dívida, é isso? Ah, Hoje, não- eu tiro todas as dúvidas. Eu não posso te garantir que você vai sair sem sua dívida, com a sua dívida quitada, mas você vai sair daqui sabendo qual o caminho, qual a decisão que você que você deve tomar. Olha, agora eu senti firmeza, né? Quero só ver. Mas eu não posso perder tempo, Sombra, porque é muito rápido o nosso programa. Daria para você apresentar o nosso convidado da noite, Sombra? Lógico, hoje a gente vai receber um especialista de investimentos, o Lucas Alexander. Ô, Lucas. Boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bem, Lucas? É um prazer ter conosco aqui nessa noite, tá? Ficamos na expectativa de esperar, de tê-lo aqui conosco, para nos ajudar, nos orientar, não somente eu, como o Sombra, né, Sombra? Sim. Mas os nosso público, porque nós sabemos que uma das dificuldades que nós viemos ou estamos enfrentando já de alguns anos para cá é a situação financeira, que começa lá fora, depois cai no Brasil. E aí, Luca, o que você pode nos ajudar? O mar não tá para peixe, né? Realmente. E olha que eu sou de peixe, mas eu não acredito em signo, viu? Eu acredito mais ou menos, né? Vamos lá. Assim, a gente tem rastros ainda da Covid, né? Sim. O que aconteceu durante a pandemia foi uma queda nas taxas de juros, né? Para sustentar e manter a atividade econômica, né? Enquanto estava todo mundo dentro de casa. Então, hoje o que a gente vê, todo mundo praticamente seguiu a vida, né? O que a gente vê hoje ao redor do mundo são taxas de juros altas. E no Brasil, isso também continua, né? Inclusive, estamos liderando aí, né? Uma das taxas de juros reais mais altas do mundo. Aqui, Estados Unidos, alguns países da Europa. Assim, hoje eu arrisco dizer que o nosso mercado, tanto acionário, tanto de renda fixa, é um dos mais atrativos, né? Pra gente, não sei pro estrangeiro, né? Porque o estrangeiro olha toda essa confusão aqui, tanto jurídico, político, e fala, vou pôr meu dinheiro aí? Não sei, né? Eu tô falando um pouco da visão do estrangeiro, mas como brasileiro, né? E otimista que sou, continuo investindo no Brasil, porque eu acredito, né? Acreditar no Brasil é acreditar nas pessoas, é acreditar na sociedade, é acreditar nesse protagonismo, que uma hora a gente vai assumir, não sei quando, né? Ô, Lucas, sabe, quem olha para você, eu sei que eu sou mais novo do que você, né? Mas quem olha para... O que foi, Sombra? A eleição já passou, os mentirosos já foram ontem, né? Já pode parar. Não, mas não é. O Lucas, ele traz algo com muita segurança, só que as pessoas não sabem quem é o Lucas. E eu gostaria que você se apresentasse ao nosso público. Lucas é um consultor de investimento, né? Tenho 5 anos aí de experiência na área comercial, formado em administração de empresas e com credenciais aí da CVM, autorizado pela CVM para dar assessoria de investimento para clientes, pessoas físicas, e também pela Ambima, né? Para assessorar o público alta renda aí. Assim, a minha missão hoje aqui é, pelo menos, entregar 1% de educação financeira aonde os bancos não conseguem chegar, né? Que é nas periferias, no Nordeste, que, infelizmente, essa galera precisa de muito mais educação financeira para
se estruturar, né? E Sim. o país, de fato, começar a crescer. Porque eu acredito que o país só vai crescer quando, de fato, a gente olhar para todos, né? Como sociedade se unir. Porque o que faz o país é uma sociedade unida, né? Sim. Ô Sombra, eu gostaria que você fizesse uma pergunta para o nosso companheiro, nosso amigo Lucas, que está nos dando a sua honra nessa noite. Eu tenho um montão, né? É pra fazer umas perguntas pessoal, pode Não, contar não, aqui mesmo. não, ô, Sombra. Uma pergunta geral. No geral, né, Sombra? Por favor. Ô, Sombra, vai devagar, pô. Ô, Lucas, eu queria que você desse pelo menos um básico, assim, vai. Acho que eu e a grande maior parte do Brasil não tem uma grande renda. Malemar sobra alguma coisa no final do mês. Como que a gente faz um planejamento financeiro? Como que seria o inicial? Como que a gente separa, tipo, 1% do que a gente recebe? Não, 10%? 30%? Como que seria o beabá, assim? Eu escuto muito, né? Eu acredito que muita gente escuta quando vai procurar esse conteúdo na internet. Ah, você tem que guardar 30% da sua renda. Depende, né? Isso para um pai, para uma mãe de família que tem 2, 3 filhos e paga aluguel, a pessoa vai escutar isso e vai achar um absurdo, né? Então, automaticamente a pessoa lê isso, né, nas mídias que estão aí e fala, nossa, então isso não é para mim. E ela vai postergando, tanto porque a mídia especializada não consegue se conectar e levar a educação financeira de forma personalizada para cada pessoa, porque cada pessoa e cada família tem uma necessidade, e tanto pela própria iniciativa também, né? Porque educação financeira geralmente está ligado a um conteúdo maçante, chato. E eu tô aqui para falar que não é decravado na pedra, não precisa ser 30%, 50%, 5%, 1%. O que importa é fazer, nem que seja 1%, mas de forma constante. É o trabalho daquela história da cigarra e da formiga, né? A cigarra não queria saber de nada e a formiga ela foi fazendo um pouquinho durante o verão e quando o inverno chegou, ela não estava preocupada. Eu arrisco dizer que se você guardar, nem que seja nem R$ 10 por mês, mas de forma planejada, sabendo dos seus limites, reconhecendo seus custos e despesas, esses R$ 10 vai ser muito bem rentabilizado, bem guardado e muito bem encaixado dentro de um planejamento financeiro, né? Mas, Lucas, mas aonde que eu vou guardar? Como diz o J. Chave, que não está aqui conosco também, que ele sempre fala de gordura, a gente sempre tem uma gordurinha guardada, tá? A minha preocupação é saber aonde eu posso começar o meu investimento. E a segunda, tem investimento que eu vou fazer e que se eu precisar daqui 15 dias, 30 dias, eu não posso pegar. Então eu gostaria de ouvi-lo com a experiência que você tem, nos ensinasse. Olha, quando a gente fala de curto prazo, né? Você fala para mim 15, 10 dias, isso é curto prazo, não é nem um período de um mês, né? Os bancos hoje eles ofertam, né? Que são chamados os CDBs de liquidez diárias e os fundos de liquidez diária, né? No caso, D0. O que seria um CDB? É um título que o banco emite, que nele você pode fazer o aporte financeiro, desde que esteja lá, né? Quando você abre a plataforma, você vê CDB, 100% do CDI ou mais, liquidez diária. O que significa liquidez diária? Você pode liquidar ele a qualquer momento, dentro da semana, dentro do horário comercial também, né? Que durante sábado e domingo não tem liquidez, né? Obviamente. Você fala assim, 15 dias é necessidade de curto prazo. E acontece mesmo. Emergência, a gente não sabe do dia de amanhã, a gente não sabe do futuro, né? Agora, quando a gente faz um planejamento financeiro, por exemplo, o CDB de liquidez diária, ele se comporta dentro da reserva de emergência. Você pode, Lucas, eu preciso de X mil reais para daqui a 20 dias. Eu não posso fazer uma aplicação de longo prazo, 6 meses de carência. Daqui a pouco é 20 dias, eu preciso resgatar para fazer o uso pessoal, ou quitar, saldar uma dívida, ou pagar um fornecedor, né? Quando a gente fala de uma pequena ou média empresa. Então, o CDB de liquidez diária, ele comporta muito bem, ele é um produto que vai te atender nessa necessidade. Até você resgatar esse produto, ele vai render ali, na média, o CDI vigente, né? E também tem os fundos, né? D0. O que significa o D0?
que você pode resgatar no mesmo dia, né? De segunda a sexta também. Aí a gente tem que olhar também para os tipos de fundo. Eu aconselho fundo de renda fixa pós-fixado, ou seja, atrelado a título público federal, né? Então, são esses produtos ali que vai te atender nessas necessidades de curto prazo. Para mim poder ganhar alguma coisa, porque a gente se baseia o seguinte, poupança, ó, você é o professor, eu sou o aluno. Poupança é coisa para pobre. Que você está lá, coloca o dinheiro lá e não corre juros, não corre nada. Né? Não dá nem 1% ao ano, o Sombra. Então, se eu quero fazer um longo prazo, de 6 meses, qual seria? E realmente eu vou ganhar mais do que a poupança? Olha, acho que qualquer investimento hoje bate a poupança e poupança não é investimento, tá? Só que a poupança é o fruto também, óbvio que é uma fonte de captação da Caixa para fomento de crédito imobiliário, né? Eu acho louvável, né, esse programa, né, de você, o governo conceder crédito para as famílias de baixa renda, só que, por outro lado, também quem deixa o dinheiro parado na poupança saiba que está perdendo, né, para a inflação e para o CDI. E, assim, no país da renda fixa, que é um dos países com a taxa de juros mais altas que temos hoje, né, com a taxa de juros real. Você perder para a renda fixa, meu Deus, se joga, né? Assim, tranquilamente você pode migrar seus investimentos para um CDB 100% do CDI. O que significa o CDI, né? Quando eu falo de um CDB que entregue na média de mercado, que é 100% do CDI. O CDI é uma métrica que os bancos usam para emprestar dinheiro entre si, né? Porque no final do dia, um banco não pode terminar no caixa negativo. Então, um banco empresta dinheiro para o outro. Isso é normal, isso é prática de mercado. Agora, quando eu falo 100% do CDI, a gente fala de uma média de taxa de juros que esses bancos usam para emprestar dinheiro entre si e que está infimamente correlacionado à Selic, né? Então, a Selic é a taxa básica de juros, é a nossa taxa mãe, né? Não sei se você acompanha o mercado, a taxa Selic, ela dita a regra do jogo. Ela é a mãe, né? Porque ela também é usada para o controle da inflação. Por exemplo, a gente teve uma disparada aí dos preços de alimento e serviço, né? Logo do meio para o final da pandemia, todo mundo notou que os alimentos e alguns serviços, plano de saúde, encareceu muito e a taxa Selic subiu, né? A gente foi de 2% para 12%, né? Então, ela funciona para controlar. A inflação está aqui, a taxa Selic sobe para bater e controlar. Isso não é no curto prazo, mas ela no médio e no longo prazo, ela vai corrigindo e controlando essa inflação, né? Quando controla, né? Porque senão hoje o Banco Central tem outras formas e tem outros meios de controlar a inflação. Graças a Deus a gente não precisou disso, né? Mas assim, se você sai, né, respondendo a sua pergunta, se você sai de uma poupança e vai para um CDB, só de fazer essa migração você já ganha ali em torno de 30% a mais de retorno nesse capital. Olha a discrepância de diferença, né? Mas me perdoa a minha ignorância. Esse CDB Imagina. fica quanto tempo preso o dinheiro lá? Aí que eu falo, depende, né? Cada CDB tem sua carência. Dentro da plataforma da sua corretora do seu banco, tem CDB de liquidez diária, que você pode pôr hoje e resgatar amanhã. Mas para mim ganhar alguma coisa, qual é melhor? 6 meses ou 12 meses? 12 meses, claro. 12 meses. Isso, 12 meses. Porque o CDB, ele já começa pagando o IR, que é na fonte. Então, o mercado, ele vai te premiar, quanto mais tempo você deixa, menos de imposto de renda você paga na pessoa física. Que hoje o que é vigente começa com 22,5%, depois cai para 20, depois de 180 dias, e a cada 180 dias vai caindo essa porcentagem, terminando, depois de 2 anos, com 15%, né? Ele é baseado pela inflação, ou seja, ele é superior à inflação, ou dá menos, ou... Depende. Por exemplo, quando eu falo 100% do CDI, é o que o banco tem que te dar o básico.
Agora a gente tem CDBs hoje, tem bancos menores, né? Bancos de médio porte, pequeno porte estão entregando 110, 115, né? Tem bancos aí que estão entregando 130, 140, 150 do CDI. Então, é ótimo, né, para um perfil conservador, mas aí eu falo, o risco está atrelado ao emissor. E tem uma frase que é jargão do mercado, que quem trabalha no mercado financeiro sabe, risco e retorno andam lado a lado. Quanto maior o retorno de investimento, mais risco ele oferece. Então tem que tomar cuidado. Você viu um banco aí que está te oferecendo 150 do CDI, vai olhar a contabilidade do banco, a Basileia, né? É um banco arriscado. Por exemplo, um Itaú da vida. Ele não vai te oferecer um CDI alto porque ele é um banco consolidado aí, né? Mais de 85, eu acho que fez 90 anos, né? Inclusive. Então, ele é um banco sólido. Eu não preciso te vender Itaú aqui, né? Todo mundo já sabe a credibilidade do banco. Agora, um banco menor, um banco XYZ, pequeno, ninguém conhece, que ele só trabalha com a linha específica de crédito, ele te oferece 150 do CDI. Então, mas tem né? muita gente que tem medo, tem medo de investir nesses bancos digitais, que eu não vou citar não, porque eu não sou... Eles não estão patrocinando meu programa, pô. Mas aí eu já ouvi dizer, olha, se você for fazer o investimento, faça nesses bancos grandes, não fica fazendo no banco digital, não. E o que você me diz sobre isso? Olha, tem bancos digitais. Eu também tenho conta em banco digital, tá? Eu tenho aí um laranjinha famoso, né? Que muita gente usa. Eu uso, né? Fazer Pix, né? Crédito, dia a dia. E eu tenho o meu banco tradicional, onde eu deixo os meus investimentos, né? Agora... Você quer deixar a senha comigo? É pouquinho, é pouquinho. Né? Mas quem sabe, daqui a uns 30 anos, né? Opa! Assim, eu confio mais deixar em banco tradicional pela solidez, né, da instituição, né? E aquele teste do travesseiro, o que seria? Dormir tranquilo, né? Dormir tranquilo, saber que eu comprei um título de renda fixa do banco e que amanhã o banco vai continuar sendo aquele banco com aquela resiliência, com a sua operação, atendendo X clientes, fomentando aí o mercado. Banco digital, ele pegou no Brasil, só que tem uma diferença muito grande, tá? Entre banco digital e banco tradicional, né? Na qualidade dos clientes. Por exemplo, uma empresa do segmento middle e corporate, o que seria? Empresas que faturam ali acima de 200 a 250 milhões de reais, eles não vão transferir sua operação PJ para um banco digital. Primeiro que um banco digital não está ainda tão preparado, os bancos tradicionais vêm ofertando esse serviço há mais de 50 anos ou mais, arrisco dizer. Segundo, o que faz um banco sobreviver? Ele empresta crédito. Então, quando a gente fala da qualidade de clientes desse banco digital, eles não têm aquela meia dúzia de milionários que um banco tradicional tem. Né? Os milionários deixam seu dinheiro nessas aplicações financeiras, o banco lastreia suas operações, o banco nunca vai emprestar dinheiro próprio, né? Isso não é prática de mercado, o banco sempre vai emprestar dinheiro de terceiro, Exatamente. Lucrar com seu dinheiro. Ele vive né? o dinheiro da gente. Agora, é óbvio que o cliente, o correntista que sabe fazer bons investimentos, lucra junto com o banco também. Por isso que a educação financeira está aí para te ensinar que você, além de ser sócio desses bancos, você pode lucrar junto com eles, né? Não quero sair do tema e vamos voltar para o tema. Você disse referente às pessoas que o banco empresta dinheiro para outros bancos, mas eu também tenho visto aí também, hoje cresceu a rede de locadoras de veículos, tem locadoras que loca de outras locadoras para fazer negócio também. Olha, é que assim, eu não entendo muito, né? Mas tem a Localiza, a Movidas, né? Isso. Assim... Mas vamos voltar para a área financeira, mas é o que eu Não, eu falei. acompanho a Localiza, o resultado é maravilhoso. Compro ações dessa empresa, gosto bastante. É uma empresa que emite dívida no mercado, tem uma operação sustentável, gosto. Só que assim, o patrimônio dela é altamente depreciável, né? Por exemplo, quando você compra um carro, que muita gente acha que é investimento, o carro, né? Depois de 5 anos, ele perdeu mais que 50% Já sai perdendo do valor, da né? loja, né?
Ainda existe, ainda nós podemos dizer que o maior investimento hoje é terra e ouro, ou mudou isso? Olha, na pandemia, em 2022, eu estudei um artigo no Google Acadêmicos, né, que fala do ciclo imobiliário no Brasil dos últimos 120 anos. E esse estudo foi bem aprofundado, né, para mais de 30 páginas, que mostra que nos últimos 120 anos no Brasil, imóvel em si, né, seja residencial, comercial, ele se valoriza na média entre 2 a 3,5% acima da inflação. Hoje a nossa inflação no Brasil, a inflação oficial, é o IPCA, né, calculado pelo IBGE. A gente tem aí o IGPM, que é calculado pela FGV. Mas, assim, eu acho interessante, né? Mas, assim, um ciclo tão longo de 120 anos, eu não sei se eu vou viver tudo isso. E eu quero ver o meu patrimônio rentabilizar, eu quero ter ganho de capital, eu quero ter dividendo. Mas, é assim, eu não posso esperar 120 anos, né? Então, eu falo isso baseado nesse estudo que eu li. Mas, assim, respondendo a sua pergunta, hoje os fundos imobiliários estão aí para provar que investir em imóveis é muito interessante, né? Os nossos avós sempre falavam, compre terra, o melhor investimento, né? Sim, sim. Eu escutava isso, né, da minha avó, dos meus parentes, né, que eram mais velhos, né? E a gente tem essa crença, né? E a gente cresce e isso acompanha a gente, né? Eu acho que muitos brasileiros concordam com isso. Só que eu percebo hoje, quando eu vou falar, então eu acho interessante você entrar em fundo imobiliário. Muita gente ainda não sabe, né? Hoje o fundo imobiliário, ele é listado em bolsa, né? Tem cotas aí que com R$100 você consegue comprar uma cota e você vai ter participações em empreendimentos imobiliários maravilhosos, como shopping center, como laje comercial, né? Que são os escritórios de empresa que a gente vê na Faria Lima, né? Praticamente mais que 50% desses imóveis na Paulista, na Faria Lima, na Vila Olímpia, pertencem, né, a fundos imobiliários listados em bolsa. Então, quando eu falo para você que você pode ser sócio, né, desses imóveis, fala assim, nossa, Lucas, que legal, né? Hoje em dia você abre, né, o seu cadastro numa plataforma, numa corretora, e você faz ali, né, a diligência prévia de estudar. Com R$100 você já pode ter acesso e no mês seguinte já receber a renda passiva, né? Eu acho isso muito legal. Segundo ponto, já tocando nesse assunto, fundo imobiliário, na pessoa física, o rendimento é isento de imposto de renda. Olha que legal. O leão não come. Então, galera, bora investir em fundo imobiliário, né? Mas sabe investir nos fundos corretos, né? Se não dá, o leão come. Fala, Sombra, para de ficar me cutucando. Achei que você só falando aí, esse investimento grande, Neves, dono de uma empresa aí enorme, o cara que só mexe com milhões. Vamos voltar pra minha realidade aqui, pobre lascado. Tá tendo direto aqui a reforma da Previdência, a gente não sabe como vai ser a aposentadoria mais pra frente. Eu que não tenho um grande capital, que tô vivendo aí, tentando sobrar um pouquinho por mês. O que você me indicaria? Continua aí achando que a Previdência vai ser meu futuro e quando eu ficar velho posso voltar garantido? Ou tem algum tipo de Previdência aí que você sugere pra gente se garantir? Olha, tem 3 pontos importantes quando a gente fala de Previdência, né? Expectativa média de vida, né? A nossa geração tá vivendo mais e a geração após a nossa vai viver mais ainda. Isso vai aumentar, né? Nos países de primeiro mundo, né? Hoje é um dos principais problemas. No Japão, por exemplo, é o país que mais tem centenário, né? Imagina a pessoa que não se programou para a terceira idade e achou que só ia viver uma década. Tá aí vivendo 100, 105 anos, né? Então, realmente é um assunto importante, né? Não estou falando que o Brasil vai chegar nisso em algum momento, né? Mas dá para esperar eu me aposentar? Porque eu trabalho desde os 13 anos. Eu já tenho 30 anos de contribuição, não posso me aposentar porque não tenho idade. Aí eu já estou revoltado, Sombra. Porque aí você pega lá, a maioria dos senadores, deputados, você vai pegar presidente da República, um monte dessas classes de pessoas que estão aí na televisão rindo, brincando, fazendo graça,
Estão tudo aposentados, e aposentado não é com a aposentadoria que o trabalhador recebe a 5.600 e pouco, não, é 30 mil, 35 mil, e às vezes é 2, 3 aposentadorias. E eu tô aqui, ó, trabalho desde meus 13 anos. Mas volta para cá, desculpa, Lucas, só foi um desabafo. É complicado, né? O mar não tá para peixe, acho que tá todo mundo assim. O brasileiro em si, né? Ele tá bem inconformado e desconfortável, né? Lucas, não dá, Lucas. É complicado. O que eu acho interessante, né, e importante e necessidade, previdência complementar. Hoje você não precisa só se apoiar na previdência social, que é o INSS, né? Hoje, os produtos de previdência complementar, eles são ofertados nos bancos, né? Também em corretoras, né? O que é a previdência complementar? Qualquer um pode fazer uma previdência complementar. A gente tem o PGBL e o VGBL, né? O PGBL, inclusive, ele é importante porque quando você tem um PGBL e você trabalha, está nativa ainda, né? Você pode ter a dedução fiscal de 12%. Se você declara o seu imposto de renda no modelo completo, você pode ter a restituição no ano subsequente de 12%. Isso é ótimo. Segundo ponto, quando a gente fala de previdência complementar, a gente está falando de uma estratégia de longo prazo. Previdência é um dos únicos investimentos que te acompanha e transcende geração. Por que eu falo transcende geração? Hoje no Brasil, por enquanto, não mexeram na Previdência, então ela não cai no inventário, não paga ITCMD. Quando você constitui uma Previdência no banco, faz a matrícula, faz o seu aporte mensal, independente do valor, né, faz os aportes esporádicos para acelerar aquele processo, né, da composição, do patrimônio, e Deus o livre guarde, acontece alguma coisa com você, você vem a faltar ou ficar inválido, não interessa. Você pode deixar um beneficiário no seu plano, né? Pode ser família, pode ser amigo, mas você pode deixar um beneficiário. Fica a dica, né, Vitor? Sou seu amigo, hein? Vamos agora, não. Para aí, pô. O que é isso? Então, hoje, a Previdência ela não cai no inventário. Então, após a falta, né, desse ente, né, que é o dono da custódia desse dinheiro, passa direto para os beneficiários sem o imposto. Desde que esse beneficiário esteja cadastrado certinho, né, na seguradora, no banco. E geralmente tem processos que em 30 dias ou menos já vai para esse beneficiário, para os filhos, para a esposa, né, para o seu cônjuge. Então, aí tirando essa parte, né, de não cair no inventário, a Previdência ela é um instrumento de planejamento sucessório imediato, né? Hoje, assim, não é a realidade do Brasil. O Brasil não é um país de alta renda, né? A gente é um país de classe média, baixa. Né? Quando a gente fala de ricos e milionários, não são nem 3% da população. Sim. Então, os instrumentos de planejamento sucessório avançados, que a gente está falando da holding, da offshore, hoje para você fazer uma offshore que não seja... uma holding que não seja imobiliária, a gente tem que ter no mínimo aí 10, 15, 20 ou até 30 milhões de patrimônio. Isso não é a realidade do nosso país, né? A Previdência já leva para essa família baixa renda ela poder ter acesso a esse produto no banco, fazer o seu aporte mensal e ter o benefício fiscal do planejamento sucessório. Ou seja, esse pai, essa mãe, ele pode colocar essa pessoa, né, essa família, como beneficiário e a Previdência, além de acompanhar o investidor, ele protege a família, né? Eu posso colocar você numa polêmica? Ai, meu Deus do céu. Aí, Lucas. Lucas, eu escuto vários especialistas falar. Uhum. Você acha que o INSS aguenta quantos anos? Ai. Olha, eu nem trabalhava no mercado financeiro. E já ouvi essa história. Teve um país aí que deu um problema muito grande, que foi a Grécia, né? Eu era pequeno, era menor de idade, né? Eu assisti isso no Fantástico, eu lembro. Isso faz mais de 10 anos. E alguns países da Europa, como Itália, Portugal, são países que envelheceram. Para ter um sistema robusto de previdência, a gente tem que ter jovens trabalhando e contribuindo, né?
Depois de 2045, 2050, no Brasil a gente vai atingir algo que é inédito. A gente vai ter mais pessoas acima de 60 anos do que pessoas jovens contribuindo, né? Então, assim, galera, faça a previdência complementar, invista seu dinheiro, não fique dependente somente do INSS. Né? Hoje os bancos oferecem produtos bons, então saiba identificar qual é o melhor produto para você e se planeje. Não precisa ser um alto valor. Faça o trabalho de formiguinha, um pouquinho todo mês de forma constante. Mas tem idade para começar isso. Por exemplo, eu com a idade que eu tô, não adianta eu começar agora. Ah, não. Tem aquela frase, né? Antes tarde do que nunca. O que não pode é deixar de fazer, né? Então eu posso fazer. Com certeza, com certeza. Com certeza, você pode fazer. Você está novo. Você tá novo. Não, eu sou mais novo do que você. Você tá novo. Mas você não respondeu a minha pergunta. Olha, eu prefiro não confiar. Por isso que, assim, no auge dos meus 30 anos, eu já tenho aí praticamente 11 anos de experiência de investimentos, né? Eu tenho E 10 30. anos de bolsa. Eu não quero confiar. E não confiar não significa, Lucas não confia. Não, eu quero ser diligente e protagonista da minha vida financeira. Até porque Então, o mundo mudou, né? Hoje, todo mundo agora é PJ, né? é. Hoje quase, são poucas pessoas CLT, né? Hoje a gente trabalha todo mundo hoje quer trabalhar, quer estar dentro de um mercado. Meu amigo, pode abrir aí e pode começar a CPJ, que o pessoal quer nota fiscal, o pessoal está correndo de um monte de situação e sai até mais barato para a empresa, né? Claro, claro. Para a empresa que está te contratando, ela não tem vínculo, nenhuma responsabilidade a não ser te pagar certinho e receber a nota que você emitiu, né? Exatamente. Para você é interessante que você recebe a mais. Só que muita gente se engana nesse modelo PJ. Muita gente, eu saí do CLT e fui pro PJ, tô ganhando a mais. As pessoas se esquecem que no modelo PJ você não tem o recolhimento do INSS, você não tem, às vezes, um seguro embutido. Muitas empresas Convênio hoje, médico. né, um convênio médico. 13º. Então, então você recebe a mais e gasta tudo isso. E esquece da sua previdência privada, esquece de montar uma reserva de emergência, esquece de fazer um portfólio. Se você tiver o perfil de renda variável, que é um portfólio que a longo prazo supera, né, o IPCA, supera a renda fixa, né? Tem estudos aí que comprovam que com acima de 10 anos na bolsa, com as empresas certas, com uma estratégia adequada, você consegue ter um retorno apropriado e muito acima do CDI. Depende também, né, da pessoa, se tiver estômago para volatilidade, né? Porque bolsa e volatilidade andam lado a lado, são irmãs gêmeas, né? Principalmente no nosso país, né? Que volatilidade aqui... Não, é complicado. É complicado. Eu tenho um monte de perguntas para fazer, mas o Sombra fica me cutucando. Fala, Sombra. Eu vou ser meio burro e vou insistir no assunto. Não, você não vai ser isso que você falou. Você está no bate-papo Chamo Neves, Sombra. Eu vou ser humilde. Tá bom. Qual seria o mínimo do investimento para eu ter uma previdência? Vamos pôr, eu tenho meus 30, eu não vou falar a idade inteira, mas eu tenho meus 30 e poucos. Você é mais velho que eu. Não vamos apelar. Eu tô com 17 para 18 anos. De carreira. De neve e segurança. E eu com 12 em cada joelho, né? Se eu quiser me aposentar com 65, mais ou menos, qual seria a sua sugestão de tipo, tenta guardar tanto por mês, faz um esforço, seria uma média legal pra gente poder ter um planejamento? Eu acho que é mais ou menos o que a galera imagina. Hoje, com 65 anos, seria uma boa idade pra se aposentar. Então, quanto eu teria que mais ou menos me sacrificar pra guardar por mês? Pra ter essa Certo. qualidade de Quantos vida anos no você falou que você futuro? tem? Quantos anos? Vamos pôr 35 aí, vai. Tá, 35. Você é novo, tá? Ele tá velho. Mas pode ir lá, Vamos lá. Assim, eu tenho perfil, né, de renda variável e eu acompanho as empresas que eu invisto, né? Acompanho não por mídia social. Eu vou no RI, que é o site oficial dessas empresas, e colho a informação da fonte. Empresas listadas são auditadas, né? E as empresas que eu invisto, eu confio na administração.
Não, mas né? calma aí. Você tá falando difícil pra mim. Eu sou um cara que manja do seu. Então eu não tô falando do seu caso. No meu caso, que eu não conheço nada. E, por exemplo, sei que eu fosse te contratar pra cuidar do meu patrimônio, mas não é o caso. É porque você é novo, né? Eu acho interessante você ter uma carteira, ter uma porcentagem ali do seu portfólio em renda variável, fundo imobiliário, ações previdenciárias. O que que eu quero dizer com isso? Ações previdenciárias. Tem um grupo seleto de empresas no Brasil e no mundo que tem setores que são estáveis na economia. Que setores são esses? Bancos, setor elétrico, seguradoras, né? São setores perenes. Perenes é resiliente. Por exemplo, na pandemia aí, esses setores não pararam de lucrar. Tiveram uma diminuição? Sim, mas não substanciosa. Quebraram? Não. Isso mostra a força do setor. Então, quando eu falo de você ser sócio dessas empresas, eu acho interessante, porque quando a gente fala de ações previdenciárias, essas empresas distribuem dividendos para os seus acionistas de forma constante. Previdência é uma renda mensal, né? E quando a gente fala de dividendo constante, não existe empresa que paga todo... Inclusive existe, tá? No Brasil a gente tem bancos aí que pagam mensal o JCP, mas é irrisório. Você tem que ter uma quantia muito grande de ações para você ter uma renda mensal alta, né? Mas hoje a gente já é uma realidade, tá? Tem bancos que pagam mensal. Mas quando a gente constitui um portfólio de ações previdenciárias que tem aquela política de pagar de forma trimestral ou semestral, isso você vai acumulando ao longo dos anos, essas ações dessas empresas, a gente constitui um portfólio previdenciário para quando você chegar nessa idade, você ter o seu INSS, você ter sua reserva de emergência, sua previdência privada, os rendimentos dos fundos imobiliários e, de forma periódica, os dividendos dessas ações, né? Aí, por que eu falo aqui, por que eu acho interessante você olhar e estudar se você tem o perfil? Você é jovem, né? Daqui a 10 anos você vai ter 45. Você vai estar trabalhando ainda, né? É difícil se aposentar com 45 anos. Eu não quero me aposentar com 45, né? Eu vou ter saúde, né? Ah. Você vai ter saúde, se cuidar, obviamente, né? Então, Mas pode se aposentar com 55? pode. Para quem começou com 13? Pode. Deve. Deve, não sei. Eu acho que interessante seria Olha lá, se essa Sombra. aposentadoria vai te dar qualidade de vida. Não, porque a gente está falando de uma geração da terceira idade que não fica mais dentro de casa assistindo TV, né? É uma coisa que eu não compartilho muito, mas antes de trabalhar no mercado financeiro, eu trabalhava em um salão aí, né, de madame, e eu atendia muita gente idosa, gente acima de 65, 70 anos, com muito gás e energia. Eu atendia uma cliente, nossa, meu Deus, dona Gersone. Ah, Lu, você fala, de onde você voltou? Miami, Disney, acabou de voltar da Flórida, acabou de voltar do Japão. A gente está vendo as pessoas viverem mais e ter mais saúde. E se Deus quiser, a gente vai ser essa geração, a próxima geração de terceira idade, que quando se aposenta, não fica parado em casa. A gente, né, se põe em movimento, e vida é movimento, né? Então, ter um planejamento, né, previdenciário é importante para te acompanhar ao longo dessa fase, né? Isso é importante. Antigamente, muitos especialistas, até 20, 30 anos atrás, faziam um planejamento focado em manter a sobrevida financeira daquele idoso. Hoje não, tem que ter um planejamento focado no lazer, na viagem, né? Porque muito idoso não está gastando só dinheiro com remédio. E graças a Deus. A galera quer sair, passear, viajar, Hoje né? tem passeios, né, com pessoas de terceira idade. Tem cruzeiro da terceira idade. Tem. Quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei chocado. Não tem. Eu fiquei chocado. Eu tenho um amigo meu que ele faz. Eu tenho um amigo meu. Eu tenho um amigo meu que ele faz crossfit, então ele vive reclamando das costas, né? Ele já está com uma certa idade. Aí ele falou que quer participar de um passeio de terceira idade, de navio do Roberto Carlos, né, Sombra?
Tô vendo se eu arrumo uns VIP aí, porque o meu planejamento financeiro não deu pra pagar os ingressos. É complicado, né? Não, Então, mas calma aí, Lucas, você tá me enrolando e não me respondeu. vamos lá. Olha, Vamos voltar pra olha, pergunta. Luca. Quanto mais ou menos por mês eu deveria economizar pra ter mais ou menos esse planejamento? O mínimo. Falando assim, R$500? Tá, eu te 200? pergunto, você já tem a R$100? reserva de Não, emergência? nada. Então comece pela reserva de emergência. Por que reserva de emergência? De número, o que seria essa reserva? Olha, eu vejo muitos especialistas, né, ou mídias especializadas, né, no assunto finanças, falar que 6 meses, 1 ano já é ok para você Mas ter de valor- reserva de emergência. Só valor. que a pandemia veio aí para mostrar que 6 meses, 12 meses passa voando. Então, se eu te falo uma reserva de emergência 24 meses, né, que seria 2 anos, Tá, mas quanto Então que eu tenho seria- em dinheiro? Em quanto que eu tenho que depositar? dinheiro. Olha, acho que se você ficaria muito apertado para você guardar R$100 por mês somente, por enquanto, nessa reserva de emergência. Ficava. Não, fica, Sombra. R$100 por mês dá, né, Sombra? Mas daí, se eu conseguisse aplicar R$100 por mês, você acha que daqui uns 30 anos eu teria uma condição financeira razoável? Assim, eu daria pra começar a pensar, tipo, dá pra me aposentar. Olha, eu não posso te dar essa certeza, porque o futuro a Deus pertence. Mas uma coisa é válido. Entre guardar e não guardar, por exemplo, nesse mesmo cenário que você falou, guardar R$100 todo mês daqui a 30 anos. E no mesmo cenário, fazendo o inverso. Por 30 anos, não guardar nada. Eu acho melhor você ir pelo caminho de guardar, né? Porque é aquela história que eu escuto até... Eu já escutei muito de alguns parentes meus. Quem guarda, tem, né? E quem não guarda, não tem. É melhor guardar do que não guardar. Ô, Sombra, eu tô sendo humilhado aqui. Porque se pra você tem que guardar 100, pela idade que eu tenho que guardar 500 por mês, Sombra. Mas é tudo de reserva, né? Tá querendo aqui, Que né? é isso? Pra isso eu preciso passar lá naquele banco lá, Bradesco, viu que o Bradesco tá com um dinheirinho meu lá escondidinho, eu preciso lá buscar. Tocando nesse assunto, quanto mais cedo você começa, ou seja, mais jovem, melhor. Porque tem... que falam, né, que é a 8ª maravilha do mundo, né? Algumas pessoas falam que são juros compostos. Você colocar o seu dinheiro para trabalhar para você. Eu aprendi na faculdade, pelo amor É, de Deus. isso já é antigo, é um conceito antigo e o brasileiro ainda não pegou, né? Na sua maior porcentagem, galera, juros compostos é sim a 8ª maravilha do mundo e eu posso provar, tá? Porque quando você tem uma reserva de emergência aplicada num CDB simples, num banco seguro, um banco tradicional ou numa corretora, né, que você confia, né? 100% do CDI, além de ter o cenário de você estar construindo essa reserva, é construir tranquilidade. Porque quando acontece uma emergência e você não tem uma reserva, você vai tirar, às vezes, de onde não tem. Pega emprestado com um parente, ou tem que recorrer ao banco, pegar um crédito, os bancos se aproveitam disso, né? Os bancos se aproveitam da falta de educação. Então, quando você monta uma reserva, você se educa financeiramente. E tem o próximo passo. Depois da reserva montada, você vai para os investimentos alternativos, né? Que são os investimentos de médio e longo prazo. São esses investimentos que você tem que extrair retorno dele. Por que eu falo isso? Né? Aí você vai para os fundos de investimento de um perfil mais arrojado, que tem mais risco, que são os fundos de crédito privado, ou os fundos de ações, fundos imobiliários listados em bolsa, já é uma alternativa interessante, porque eles te educam de uma forma a receber renda passiva do mercado, né, desses investimentos. Vai se formando um cenário na cabeça do investidor que quanto mais patrimônio, mais dinheiro ele tem, mais renda ele tem, porque renda é consequência do patrimônio, né? Agora, se o retorno tá legal ou não, aí depende. Será que você está investindo da forma correta? Ô, Lucas, nós temos aproximadamente 200... Quantos CPF? 200... Hoje, você fala na Bolsa Ativa, né? CPFs ativos na B3. Isso. Segundo os dados da própria B3, a gente tem 5,1 milhões de CPFs ativos na Bolsa. 5,1 milhões. Rapaz, né? é muito CPF. É. E quantos desses investe? E aqueles que não investem, você acha que é porque está acomodado
Ou é porque não tem condição mesmo de investir? Eu acho que é uma mistura dos dois, né? Porque, por exemplo, esse bate-papo que eu tô tendo com você, que eu tô adorando, eu quero que alcance o maior número de pessoas possíveis, Vai ser porque ele vai alcançado. levar informação de qualidade, né? Vai levar hoje a minha intenção, a minha missão é levar a educação financeira básica e eu quero que que essa informação chegue na onde não chega, né? Só que eu fico pensando, eu sei que tem uma porcentagem ali do brasileiro que tem o seu grau de comodismo, não quer sair do lugar, porque o lugar do conforto é o lugar conhecido, aqui dentro do meu conforto, né, eu conheço e não vou me mexer. É normal, do comodismo. Mas também você paga um preço alto, né? Hoje em dia temos essa ferramenta aqui, galera, né? Então, assim, com celular, 5 minutos, você seguir pessoas que realmente são especialistas, sabem o que estão falando, que são meia dúzias, né? Que eu acredito ser pessoas sérias e eu respeito, né? E não só eu respeito, como o mercado respeita, que são os educadores financeiros. Gente, eles estão entregando esse conteúdo de graça. Eu falo que eu comecei, começar a pensar um pouco mais no mundo financeiro, depois que o J. Chave veio e começou a fazer consultoria financeira na Neves. Então ele me fez entender, me fez a pensar, me fez eu enxergar de outra forma como que é as coisas. Então hoje eu me controlo. Já tive pessoas que trabalhou comigo e que infelizmente não tinha essa noção. E depois que o J. Chave chegou, a Neves ela conseguiu ir para um patamar. A Neves não é uma empresa que ela tem, como que eu posso dizer, um capital muito grande, mas o J. Chave fez a gente entender a necessidade de investimento e de ter gordura, uma gordura para que no momento de crise ou de dificuldade possamos da onde tirar um pouquinho daquela gordura. Então eu até agradeço o J. Chave, que também é nosso seguidor e também colaborador nosso da Neves Serviço de Segurança. Obrigado. Não, reserva de emergência não é só para as pessoas físicas, né? Para as pessoas jurídicas também, né? Na pandemia, por exemplo, empresas líderes de mercado que tinham caixa, né? Geralmente, quem é líder de mercado tem caixa, é a empresa geradora de caixa, fez, assim, aquisições baratas, né? Porque teve queda de preço, né? Não só no setor imobiliário, né? O mercado acionário aí derreteu mais de 60%, 65%, arrisco dizer. Então, nesse bolo tinha empresas ruins? Tinha, mas tinha empresa boa. Eu vi bancão aí, um vermelhinho, né? Que, assim, tem exposição aqui no Brasil. Ele tem matriz, né? Na Espanha. E tem a sua estratégia no varejo, né? Eu não vou falar o nome porque o banco não tá pagando nada pra mim. Vem pra nós, vem pra nós, vem pra nós. Mas, assim, eu adoro ter as ações desse banco. Quero morrer com elas, né? E é um banco que paga um dividendo por trimestre, é um banco aí que a Faria Lima fala que é o patinho feio, mas é o único que está nadando de braçada no varejo, né? E assim, é difícil achar um concorrente igual ele, né? Como empresas do setor elétrico fizeram boas aquisições, né? Que é a parte de M&A. Por que eu falo isso? A reserva de emergência, ela te dá até uma oportunidade. Por exemplo, se você tem uma reserva de emergência robusta e vem um problema desse, como aconteceu na Covid, ou também teve a bolha de crédito em 2008, que derrubou o mercado, eu não sei, né? A galera mais antiga aí vai lembrar. Essas crises derrubam o preço dos ativos. E nesse meio termo, quando você tem sua reserva de emergência ou reserva de oportunidade, que eu não gosto de usar muito, mas tem gente que tem as duas, você pode comprar outras empresas, né? Pode comprar o seu concorrente pela metade do preço. Aí eu te faço até essa provocação. O que você acha? Reserva de emergência é importante? Eu acho importante, né? Sim. Porque até no momento desse surge oportunidade, né? Porque na verdade, às vezes, é importante essa reserva. Por exemplo, às vezes você vai ter que fazer alguma coisa ou
ou um trabalho, ou um investimento, por exemplo, o Sombra está aqui, tem que fazer algum preparo, algum investimento para receber um pessoal, precisa ter uma gordurinha guardada lá. Sim. Da mesma forma, a Neves, quando vai fazer algum trabalho fora, além de nós termos nossos contratos, nós temos alguns trabalhos de eventos. E você precisa ter a sua gordura, né, para poder pagar os colaboradores em dia e receber depois. E também, hoje, os eventos corporativos são tudo faturado para 30 dias, né? Então, você precisa ter uma gordurinha. Verdade. Eu li um estudo, né, que fala de finanças comportamentais. E fala que quando o investidor, pessoa física, ele tem a sua reserva, ele tem ciência dos seus custos e gastos e ciências das suas receitas, né, que é o dinheiro vindo do seu salário, dos investimentos, quando ele tem, do patrimônio pessoal, e ele tem uma reserva de emergência bem estruturada que atende à sua necessidade, geralmente ele toma decisões melhores no que tange a vida financeira dele, né? Então eu acompanho muito, né, no LinkedIn, no Instagram, nas redes sociais, né, a LSE, porque é uma escola de finanças respeitadíssima, é uma escola tradicional, né, em Londres, e eles cuidam muito, eles estudam muito a parte de finanças comportamentais, né, porque crença e a relação com o seu dinheiro tá ligado. A forma como você enxerga o mundo, como você olha para você, para a sociedade, isso também reflete a forma como você cuida do seu dinheiro. Então, quando você tem noção desses vieses e você consegue trabalhar eles melhores, né, se educando financeiramente, estruturando sua reserva, tendo investimento de curto para atender necessidade de curto, investimento de médio para atender necessidade de médio prazo e de longo prazo, a gente está falando de investimentos previdenciários, investimentos que você vai usar ali na terceira idade, né? Que é quando você já trabalhou tudo, quando você vai se aposentar. E através disso, o que eu quero falar? Quando você é organizado financeiramente, na vida você tende a tomar decisões melhores. Porque o dinheiro te pressiona. E quando você não tem ele ou você não tem uma boa relação, você não toma boas decisões. Então, educação financeira e planejamento financeiro, ele influencia até nesse lado. Olha só, né? Não, é interessante, é muito interessante. A gente está pensando e vendo como que é a situação financeira. Quando você estava falando, eu estava pensando... porque uma das coisas nossas aqui do Brasil, ruim, é a educação. E eu me lembro quando eu fazia a faculdade, eu não sei, eu acho que isso não tem mais, mas tinha um aplicativo que o professor universitário passava para nós, eu também me formei, a primeira faculdade minha foi na Unip, Anchieta, né? E aí eles tinham um aplicativo que te ensinava como você fazia investimento pela Bolsa de Valores. Olha que legal. Então, você fazia ali um investimento, não com o seu dinheiro, mas como se fosse com o seu dinheiro em números, e você depois tinha um retorno. Mas, muitas das vezes, as pessoas não dão valor, só vai dar valor ao passar do tempo. Agora, imagine você, se hoje, nas escolas públicas ou estadual, tivesse essa matéria de gestão financeira. Talvez... Tem que ser obrigatório. Na minha opinião. Então, teria que ser obrigatório. Mas, infelizmente, quando a gente fala de educação, tem tanta coisa ruim dentro da escola, mas esses tipos de coisas que é bom, que é favorável, que vai fazer você uma pessoa melhor, uma pessoa diferente, isso não cai na escola. Hoje se fala muito de propósito, né? Então, assim, eu até não indo por essa linha, mas não usando essa palavra. Mas quando a gente tem uma educação, não só financeira, uma educação social, né? Todo mundo reclama, né? Todo mundo fala mal do Brasil. Então, se você está falando mal do Brasil, você pega essas coisas e vai embora, né? Eu reconheço o país que eu tenho, como todo brasileiro, mas sim eu torço pelo nosso país. Eu quero que o Brasil dê certo. O Brasil vai dar certo. Só que quem vai fazer isso é a sociedade. A gente tem que ser protagonista. O povo. Então,
A minha missão hoje, como consultor de investimento, né, e assessor de investimento, eu quero deixar meu 1% para a sociedade. Então, sempre que alguém me acionar, ou se eu puder levar esse conteúdo, é o meu jeito de contribuir, porque eu acredito muito em um conceito de empoderamento da família. O que seria, na visão do Lucas, o empoderamento? Quando você quer empoderar uma sociedade, olha o que aconteceu com a Coreia do Sul. Olha o que aconteceu com Singapura. Esses países não têm nada, não têm nem a metade que o Brasil tem. Olha o tanto de riqueza natural que a gente tem. A gente administra mal e, por consequência, a gente aí não está nos top 5, né, de liderança econômica. A gente teria condições? Obviamente. Mas, infelizmente, a gente não está por culpa de uma sociedade não protagonista. Então, eu acho que o planejamento financeiro é um dos pilares que pode fazer o Brasil a empoderar essa sociedade. Mas nós né? também pelos nossos governadores, nós somos manipulados pela mídia, né? A mídia. Fake news tá aí, Tá tudo aí, fake news tá aí, mas assim, eu acho que é interessante o brasileiro ser diligente, né? Ô, Lucas, eu gostaria de ter 18 anos de idade com a cabeça que eu tenho hoje. Pela experiência, né? Pela experiência. Então você vai acabando vendo um mundo diferente das formas que é. Sim, sim, sim. Mas, Lucas, infelizmente, chegamos ao fim. Mas antes de eu despedir do Lucas, eu quero convidar você que está nos acompanhando todas as terças-feiras. Divulgue o nosso programa Bate-Papo Chamo Neves, compartilha. Olha, tem tanto episódio bom, que é bom para você, para sua família, tá bom? Nós temos Mundo do Luxo, gestão financeira, comédia, tem de tudo que você precisa. Não perca essa oportunidade de divulgar o nosso programa e de compartilhar. Tem uma coisa que eu nem falei com o Sombra, mas olha, por esses dias nós vamos começar agora a sortear, né, Sombra? R$50 por cada programa que nós fizermos aqui, que você... como que é lá? Marcar quem lá no Instagram, Sombra? Fala aí, Sombra. Você tem que se inscrever no canal e marcar quem lá, Sombra. 3 amigos, é isso? Isso! Opa! E todo o programa nós vamos ter nós vamos fazer o sorteio aqui, Sombra, para essas pessoas. Porque eu sei que muitas pessoas... E outra coisa, às vezes eu vejo no Facebook, vejo em outras redes sociais, às vezes eu vejo lá 1.500 pessoas, 2.000 pessoas. Gente, não é importante só você visualizar o nosso programa. Entra lá no YouTube, clica lá, dá seu like, você vai nos ajudar. Agora, eu quero agradecer a sua presença, Luca, e também de ter trazido a nós o seu conhecimento que... Obrigada. Esse conhecimento que vai alcançar o nosso público. Eu quero te agradecer. Eu que agradeço, fico muito feliz, né, desse convite e ratificando, né, galera, planejamento financeiro significa planejar o futuro. E quando a gente toma a decisão de planejar nosso futuro financeiro, a gente se torna protagonista, né? Então eu torço aí para que a nossa sociedade seja mais protagonista, que tenha mais educação financeira, que tenha um bom relacionamento com o seu dinheiro, porque através disso a gente pode empoderar, né, a nossa sociedade, empoderar a família e ter decisões melhores, né? Maravilha. É isso. Sombra! Fala, Neves. Olha, eu fico tão feliz de ter um companheiro como você que tem me ajudado, tem estado conosco aqui. E eu quero agradecer você também, Sombra. Eu sabia que eu ia ser valorizado, né? Eu sabia, você disfarça, mas no fundo você gosta de mim, né? Eu gosto, Sombra, mas antigamente tinha suco de uva, tinha salame, tinha queijo, tinha tudo, mas agora só tem água, pô. É que a gente tá de regime, né? A gente tá ficando fit no final do ano, projeto verão. Não é regime. Diminui custo operacional. Exatamente, obrigado, Lucas! Nós estamos... Diminui custo. Tá vendo como o Lucas é um menino Não, sábio? desculpa, diminui despesa operacional. Exatamente. Gente, naquela câmera,
Nós estaremos aqui até a semana que vem, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau, Lucas. Tchau, tchau. Um abraço. Bons investimentos. Opa!